Agora deixa eu chamar a dona Araceli, que está aqui. Gente, sério. Ai, ai, fiquei nervosa. Fiquei nervosa. Nem vi o que vocês falaram aí em cima, gente. Nem vi nada. Deixa eu ver se falaram alguma coisa. Ah, só me digam se estão me ouvindo bem, né? Sempre esqueço de perguntar isso. Será que tá vindo a Araceli? Eu mandei ali o negócio. Ara. Aqui, tem que mandar de novo. Ué. Tá meio doido esse meu Instagram aqui hoje. Oi, amiga. Ai, gente, tinha que se arrumar, tinha que ir no salão. Aqui tá tudo Querida, fechado. a última live que eu fiz contigo, você estava tão arrumada que eu falei assim, ó, dessa vez eu vou me arrumar melhor. Ai, é verdade? Verdade, é verdade. Ai, meu Deus. Isso foi em outros tempos, né? Agora não. Meu Deus do céu, olha, nem deu tempo direito. Verdade, maravilhosa. Boa noite, Ai, que coisa boa boa contigo. noite. Coisa Ai, boa. que gostoso, né? As duas grávidas aí. As duas grávidas, as duas gravidíssimas. E bem pertinho, né? Porque eu lembro que tu falasse que tu nasceu em outubro, não é? Setembro, outubro? É, O é, teu tipo, aniversário. a gente não fala semanas, né? Chega uma época da É, vida que a gente não fala mais, né? Porque a barriga sempre denuncia que eu minto às vezes a pessoa, se eu vejo que a pessoa olha pra mim com uma cara muito assim estranha, eu jogo lá pra frente, falo, não, eu já tô quase de 7 meses. porque tu cresce muito rápido também. E é, Muito. nossa, boom, né? A minha Nossa. também. A minha parece que é psicológico. Assim, eu descubro que eu tô grávida, tipo, só É, da Catarina, da primeira que não. Agora os dois últimos, né? Bom, tem que me apresentar, né? Pessoal, eu sou Larissa, eu tenho 3 filhos, um na barriguinha ainda. E daí eu tava falando que as minhas últimas 2 gravidez, que foram assim, muito rápido. Parece assim, é, uma coisa assustadora mesmo. Todo mundo é, olha e acha que eu tô parindo. Meu, é. Uhum, não, agora foi a gestação que tá mais controlada, assim, que eu tô, não engordei tanto ainda, a barriga até que tá mas se não, mesmo assim ainda eu minto. Falo, não, nossa, eu já tô. No elevador esses dias a mulher olhou pra mim, ela falou, nossa, mais um bebê. Eu falei, aham, quantos meses tá? Eu falei, não, tô quase ganhando. claro, pedi pro Pedro ligar o ar aqui, tava fazendo umas mímicas, não tava me entendendo. Já estou suando. Ai, amiga, então, tá, mas daí tu não me falou. Pra quando que é a Olivia que É nasce? finalzinho de setembro, finalzinho de agosto, 31 de agosto eu completo Ah, 39 semanas. que Então, se seguir a sequência dos meus três, vai ser de 39, mas se for 40, por exemplo, ou 41, aí vai para comecinho de setembro. entendi. Então, eu não sei ainda, né? De quem eu estou gestando. Eu, tô de 12, eu vou fazer 12 semanas agora. Mas é pra novembro. Então vai ser Novembro. É, pertinho ali. Ó, pertinho. dois pequenininhos. É. Eu tô de 22 semanas. Ai, mentira. É. Então, gente, boa noite. Receber vocês aqui. Estou muito feliz com essa série de lives aí que a gente está fazendo com tanta gente especial, né? Em homenagem ao Dia das Mães, um monte de temas aí que sempre aparecem nas nossas caixinhas, né? Não sei se no Instagram da área também, mas é que sempre são assuntos bem recorrentes. E coisas que a gente vê também, né, Araceli, assim, não só aqui no Instagram, mas na vida, no consultório, na nossa vida pessoal também, as coisas que a gente sabe que mexem, que são desafios. Então eu quis trazer para essa série que estamos começando hoje, com a Araceli. Daí vamos agora ir até o final da semana, todos os dias. Depois retorna a semana que vem com mais 3 lives. Então hoje a gente vai conversar sobre o desafio de ser casal depois que os filhos nascem. Né? Acho que esse, como eu estava falando ali nos stories mais cedo, acho que esse é um tema muito básico, assim, quando a gente quer falar de casamento, de família, né? Se a gente não entende muito bem o nosso lugar nesse sentido, assim, acho que muita coisa fica perdida. Até quando eu te falei, né, Araceli, o tema, tu falou, ai que legal, já se empolgou, assim. Não sei o que bateu pra ti, o que tu imaginasse o que tu pensasse quando tu se empolgou, assim. Porque realmente, Lari, é um desafio. Realmente acontece uma mudança. E Uhum. sempre, sempre, inevitavelmente, por mais que a pessoa se adapte rapidamente, por mais que
a personalidade, a circunstância, o temperamento da pessoa seja muito adaptável, seja, eu sou, né? Geralmente, vamos dizer, vou abrir um negócio aqui já para os fleumáticos, geralmente tem uma adaptação mais fácil para as coisas. Eles, de fato, se adaptam mais rápido. Mas mesmo assim, quando vem um filho, o impacto é muito grande. Então, a primeira coisa que a gente tem que aceitar é isso, assim, que de fato vai ocorrer uma mudança, que de fato as coisas vão subir de plano, porque antes, pensa só, um casal, isso vale para quem ainda não casou também. Então, um casal que não tem filhos, sabe, pode assim, sair da rotina, por exemplo, se os dois trabalham, então chegam à noite em casa, hoje a gente pode, sei lá, ficar, se é sexta-feira, de sexta para sábado, quando nós não tínhamos filho, vamos hoje fazer um cinemão, aí ficava até 2 da manhã vendo filme, porque no outro dia podia dormir até às 11, aquela coisa, né, flexível, saía, podia, né, se vamos combinar, então hoje eu não vou limpar a casa, sei lá, coisas que ia acontecer comigo. Hoje eu não vou limpar a casa, vamos fazer alguma coisa, vamos sair para comer, E não tinha hora para voltar, e era uma coisa muito maleável, né? Só que quando vem os filhos, isso não acontece mais. Ao menos não com o primeiro, então o impacto é muito grande. Então, a primeira coisa a se fazer quem não é mãe ainda, quem não é pai ainda, os casais que não têm filhos, saibam, vai acontecer uma mudança. E estar aberto a isso facilita a adaptação que eu preciso ter em relação àquela mudança que vai acontecer. Então, ao invés de eu ficar, uau, o que eu vou fazer agora? É achar meios para eu conseguir me adaptar à mudança que está acontecendo. Eu vou falar uma coisa que é bem redundante, mas toda mudança gera uma modificação, né? É redundante, mas a verdade é essa, é que a partir daquilo... Às vezes a gente não está esperando isso, é o óbvio que a gente precisa lembrar mesmo, né? A gente fica imaginando, quando a gente tiver filhos, a gente imagina a realidade que a gente está no momento ali, recém-casados, a gente imagina só mais um bebê, né? A gente não tem a dimensão de tudo que vai mudar. E claro, só vivendo para ter também, mas... E olha, uma coisa que eu percebo, Lari, é que a gente romantiza demais as coisas, cara. A gente vive assim, a gente fica com aqueles comerciais de margarina, com aqueles comerciais de fralda Pampers, com aquelas coisas que a gente tem uma tendência, muitas vezes, a pegar só o lado bom da história, a ouvir só coisas boas. Não estou dizendo que isso não é importante, isso é significativo, mas eu quero dizer que diante da realidade que um filho te apresenta, essas coisas não podem ficar fixas no coração da gente. Realmente, vai chegar um tempo que a gente começa a curtir, vai chegar, mas quando vem o primeiro filho, o impacto é muito, muito extenso, muito grande. É a mudança mais radical, assim, né? A mudança mais drástica quando vem o primeiro filho, porque nós nos tornamos não só mais marido e mulher, mas pai e mãe, né? E eu acho que essa mudança de papéis que é o que a gente precisa aprender a lidar. Quando tu falas dessa romantização, acho que é em tudo na nossa vida, né? A gente tem essa romantização e o grande problema dela é porque daí nos causa muitas frustrações, né? A gente acaba ficando chocados assim, tipo, sou mãe e, sei lá, não tô tão feliz quanto eu esperava que eu tivesse, né? O cansaço é maior do que eu imaginava, eu tô sentindo daí também tristeza, ou sei lá, solidão, culpa, enfim, todos os sentimentos que vêm com a maternidade, a gente começa a se culpar com aquilo, a se frustrar, a comparar com o que a gente imaginava que seria, né? E daí tudo parece não fazer sentido, daí a gente começa a achar que é só com a gente, aquilo tudo também. E daí tu falasse dos comerciais, né? E na era que a gente tá agora, vai para além, né? Vai pro Instagram mesmo. As famílias, os casais que a gente acompanha aqui, né? E que de longe acha que tudo é perfeito, que tudo é maravilhoso. A gente já conversou sobre isso aí, inclusive. E é assim, a gente se espelha em pessoas, todo mundo, né, que tá aqui provavelmente assistindo essa live. Tem as pessoas que se inspiram, né? Eu me inspiro, por exemplo, em ti, eu me inspiro na Sami, em tantas pessoas. E a gente olhando sempre, realmente parece que é muito mais perfeito, né? E quando em algum momento, alguma dessas pessoas, sei lá, abre alguma coisa, né, de dificuldade, a gente fica até meio, nossa, sério que aquela... Né? Eu lembro quando a gente conversou sobre isso, que eu acho que tu falou de
alguma discussão, alguma coisa assim que tu teve com o Arno, que eu fiquei, não consigo nem imaginar eles discutindo, né? Como assim? Fiquei com aquilo. Como você me fala, não vou É, pegar o celular e ficar filmando os filhos brigando, né? Não dá, não tem o que fazer, a gente não tem como mostrar. Isso vai ter que ficar com a capacidade de imaginação de cada um, de acreditar que todo mundo tem as dificuldades, né? Não é só assim. exatamente, exatamente. Então, esse primeiro ponto da gente olhar para aquela situação e dizer, bom, é de fato aceitar a realidade. De fato, eu vou mudar. A nossa relação vai mudar. Eu posso, e nessa mudança eu posso buscar que ela venha a ser melhor. Mas aí vai exigir esforço das duas partes. Isso também é uma coisa bem clara a ser dita. É claro que parece, a impressão é que dá, é que o desafio sempre pesa mais para a gente que é mulher. Porque a gente carregou a criança, porque a gente pariu, porque a gente está amamentando, porque é a gente que fica sem dormir, né? Porque é uma série de coisas que o nosso papel nessa hora de mãe, ele fica muito mais evidente. Muito mais. A vida do homem não muda assim, não muda o físico do homem, não muda, sei lá, o modo de pensar do homem no sentido empático mesmo. Eles demoram mais para ter a explosão de sentimentos que a gente tem. E no homem acontece de modo muito sutil, conforme eles vão convivendo mais com a criança. Então, Tem essa explosão, né, que a gente não, eles não têm mudanças às vezes tão radicais quanto a gente. Por exemplo, a gente às vezes tem que optar, bom, eu não vou poder mais trabalhar mesmo, fora de casa. O homem não pode fazer isso, porque se ele faz isso, né, a, a continuação da família, a subsistência da família vai por água abaixo. Então acontece em nós mudanças bem mais bruscas do que acontecem no homem. Então cabe a nós mesmo uma fatia maior, digamos assim, desse bolo. E um dos fatores para que o casamento continue, para que a gente tenha ainda uma boa relação, primeira coisa, estabelecer bem assim esses papéis. E isso eu falo porque volta e meia, Lari, às vezes eu tô aqui, por exemplo, dei janta para as crianças, aí logo depois da janta a gente reza o terço, logo depois eu dou banho, e o Arno não chegou ainda. Vou abrir coisas aqui bem íntimas nossas. E aí vem o capetinha e fica, tá vendo? É que tu trabalha muito mais do que ele, manda uma mensagem para ele, briga com ele quando ele chegar em casa, entendeu? E então a gente fica construindo um cenário, a gente começa a construir um cenário e esse cenário nos afasta da realidade e de ver que o nosso marido, de fato, às vezes as responsabilidades dele não são iguais à nossa, mas não significa que não são importantes tanto quanto a nossa. E que em outros momentos eu vou poder trazer ele para perto e dizer, olha, bom, hoje você cuida das crianças, ou você faz a janta, ou você, sabe? Então eu tô falando de situações que eu vivo aqui, tem horas que dá isso, assim, que eu faço essa comparação, assim como a gente compara a nossa vida com a de outras mães, a gente compara a nossa missão com a missão do nosso marido. Só que isso é uma comparação que sempre a gente vai sair perdendo. Porque olhando de um nível espiritual, não tem importância maior. A presença do Arno aqui para os meninos, para as crianças. E o papel dele, por mais que não seja um papel que requeira tanta mãos à obra, então os banhos são mais comigo, a janta é mais comigo, a organizar a hora de dormir é mais comigo, mas isso não significa que ele estar por perto, ou mesmo ele não ter chegado ainda, não seja importante para os meninos. Não, eu tenho que passar esse papel, esse olhar de importância para as crianças. E aí entra um ponto que afeta bastante os casais, que eu anotei aqui. A gente tende a transferir problemas que são dos casais para os filhos, ou a projetar as nossas carências e buscar o amor do marido nos filhos. E aí, coitadinhos, eles ficam sobrecarregados. E aí que muitas vezes
aparece as disfunções na família. Então, às vezes a criança começa a ter muita febre, começa a ficar doente, começa a regredir na escola. E eu sempre falo, a criança só está tendo um sintoma. A causa geralmente vem dessa relação desarmônica que está acontecendo entre o casal. Você vai saber melhor que é uma especialidade tua, sistêmica, não é? Sim, eu ia falar isso. Assim, ó, Ara, quando falasse isso, eu acho que isso tem muito a ver com justamente essa coisa de colocar os filhos nesse lugar, assim, né? Num lugar que às vezes é do casal, num lugar de centro mesmo da família. E aí vem o desafio, justamente quando os filhos nascem, né? Agora que tu me perguntasse da sistêmica, eu tava pensando, e eu acho que tem tudo a ver mesmo com o que a gente está conversando, na sistêmica, que é uma abordagem da psicologia, tá, gente, quem não conhece, que olha principalmente assim para a família, para as relações, né? O foco da sistêmica é esse. E na sistêmica a gente fala que a família existem estágios de vida num ciclo vital mesmo, que nem nós, seres humanos, né? Uma criança, adolescente, adulto, a família também passa por um estágio no ciclo de vida. E cada transição, então, por exemplo, cada estágio, né? O casal com filhos pequenos, o casal com filhos adolescentes, até assim o ninho vazio, né? E antes ainda o jovem solteiro, o jovem recém-casado, enfim. Cada transição de um estágio para o outro são momentos de crise, né? Que podem aparecer como crise conjugal mesmo, talvez não necessariamente, talvez apareça de uma forma mais amena, mas são justamente essas transições que causam crise. O maior índice de divórcio são justamente nessas transições, né? Nesses momentos, assim, de a gente ter que mudar alguma coisa. E o que são essas transições? O que a gente tem que mudar ali? A gente tem que aprender tarefas novas para se adaptar naquele estágio até chegar a hora de passar por um outro. Então, quando a gente está falando dessa fase que a gente se torna mãe e pai, além de casal, a gente está falando, então, de um estágio de família, casal com filhos pequenos, né? E daí, então, é aquele casal que não é mais o casal recém-casado, que era só casal. Agora eles têm que aprender a ser mãe e pai. Só que ser mãe e pai não é abandonar o ser casal, o ser esposo e o ser esposo, né? É ser também mãe e pai. E aí tá o maior desafio dessa fase, a causa de tantos divórcios nessas fases, né? Ou se não chega a divórcio, de tantas crises mesmo, de tanto afastamento do casal, assim, é uma queixa, nossa, recorrentíssima, unânime, quase, assim, né? Todo mundo sente que, meu Deus, agora eu sou só mãe. Eu não sei mais ser nada, eu não sei mais ser esposa, eu não sei mais ser nenhum outro papel meu, né? Parece que ser mãe toma conta da nossa vida e é só isso que a gente consegue ver. E daí, às vezes, o marido fica de lado. Mas não só isso, assim, a gente percebe que a rotina, que a casa como um todo fica mudada, né? Até eu atendo casais também, né? Tava atendendo um casal que eles têm 2 filhinhas pequenas e a queixa deles era justamente essa, assim, que eles não conseguiam mais ser casal, né? E era muito interessante que a gente conversando, e veio isso no próprio atendimento, assim, a gente foi percebendo que tudo girava naquela casa em torno da filhinha mais nova. Até a mais velha tinha ciúmes da mais nova, porque tudo girava em torno da mais nova, né? A gente até brincava, assim, que parecia que ela era o sol daquele sistema, né? Tudo girava em torno dela. Então, por exemplo, a mãe ia dormir com a bebê, então nunca tinha um momento a sós com o marido, porque ela fazia dormir e já ficava de madrugada, né? Então, toda a dinâmica a gente sabe que é difícil, né? Eu e a Dancela, a gente tá falando... passando por isso, né? Tendo passado por essas experiências, a gente sabe como muda toda a dinâmica, aquele bebezinho que chegou para a família e com minha bateria, esqueci de botar no carregador. E com todas essas mudanças, a gente fica meio perdido mesmo. E daí o que vai fazer, então, a gente se adaptar, a gente se acalmar nessa fase, aprender a lidar com essa fase para sair, digamos, dessa crise da transição, assim, né? É justamente aprender a conciliar esses papéis. Aprender a entender que naquele sistema que era só eu e meu marido, agora tem mais outros membros, né? Um membro, os outros filhos, agrupar eles nesse sistema e daí aprender a lidar com todo esse equilíbrio. Fala, Exato. Um ponto muito importante, que isso aqui eu já falei 1 trilhão de vezes, está mais surrado e batido que tapete de entrada de condomínio. Que é
E é uma coisa que eu vi, assim, já nos primeiros dias com o Vicente. Porque demandava muito tempo de mim, né? Assim, eu ficava o dia inteiro atrelada a isso e eu não via a hora que ele dormisse para eu poder ter um momento com o Arno, para eu também receber um colo, ouvidos que me ouvissem, jantar alguma coisa, comer alguma coisa. Então, eu acho que um primeiro ponto básico, assim, um start é o casal estabelecer, bom, definir os papéis. Bom, de fato, mães que estão me ouvindo, parece parece injusto o que eu vou falar, e é um pouco. Mas infelizmente a gente dentro desse desafio, a gente opera e atua de modo muito mais ativo do que o homem. Esse é um primeiro ponto. Justamente por essas coisas que eu falei. Porque a gente que amamenta, porque foi a gente que pariu ou que teve a cesárea, foi o nosso corpo que sofreu as chagas desse nascimento. Então, o primeiro ponto é assim, de fato, eu saio em vantagem ou desvantagem, enfim. Eis um desafio aí. Mas um ponto uma coisa bem essencial é você organizar a rotina na tua casa. Ordenar as coisas. Bom, eu anotei aqui, ó, aceitar, ordenar e se adaptar. Aceita, que é bem melhor. É aquela frase chata que eu não gosto de ouvir. Aceita que dói menos. Então, de fato é isso. Tem que aceitar mesmo. Aceita porque é melhor do que você tentar lutar contra. Porque o que tu vai fazer? Tu vai jogar fora o filho? Tu vai entregar para doação? Tu vai deixar na mão da sogra? Tu vai deixar? Fugir. Eu sempre falo, pelo amor de Deus, não foge da tua realidade agora. Não faça isso. Não corra para casa da mãe, não corra, não abraça isso, abraça essa pequena cruz que chora dia e noite, porque é ela, é essa via que vai transformar o teu coração. Então, é a melhor coisa, aceita isso, porque isso é sinal de docilidade, isso é sinal de uma alma resignada, isso é o antídoto, é a receita para a docilidade, para a humildade, a gente aprende um monte com isso. Então, depois que você aceita, você fala, bom, eu vou tentar agora estabelecer uma rotina. E dentro disso, é criar mesmo um horário. É claro que logo nos primeiros dias isso não é possível. Demora meses. E nesse meio tempo, tem que haver muita conversa. Isso que você falou de a gente acaba se perdendo um pouco e não sabendo direito, agora eu sou mãe, eu sou esposa, o que eu sou, aquelas roupas que antes eu usava como esposa já não me servem mais, o meu corpo mudou, meu quadril ficou maior, o meu cabelo caiu, a minha pele tá manchada, eu tô com estria, entendeu? Muda. O nosso corpo muda, então a gente demora até para criar essa consciência, assim, até para criar um novo olhar sobre a gente mesmo, né? E aí, bom, é conversar com o marido. Um dia eu disse pro Arno, eu quero que você pare de me olhar só como mãe. Eu não sou só a mulher que troca fralda. Eu não sou só a mãe que dá comida para os filhos. Eu sou a tua esposa. Eu quero ser sempre a tua amante, a tua namorada. Eu quero ter momentos gostosos com você. Então, a gente precisa criar isso junto. Então, tem que falar pro marido, tem que conversar mesmo. Eu sei que aí acontece também, Lari, uma coisa que o homem fica assim, estarrecido. E agora? Tem uma criança que chora o dia inteiro, a minha mulher tá ali reclamando, coitada, tá com o peito rachado. Tô falando coisa aqui que vai assustar quem não entrou no barco ainda. Mas que é a realidade. E não significa que não tenha sua beleza. Mas eu quero dizer que às vezes nessa hora também a gente não sabe nem como falar, porque a gente está tão cansada, a gente chora, os nossos hormônios estão bagunçados, mas é a hora de chamar o marido e falar, meu amor, eu preciso da tua ajuda. Seja o meu auxílio, vamos junto, como é que a gente pode junto conduzir essa situação? Para mim também é uma novidade. Então, se podia me ajudar um pouquinho mais, sabe? Se derrama diante do teu marido. Ele não tem homem que negue um coração sincero e um amor verdadeiro que se derrama diante dele. Não tem? Então, eu vejo... Não, só ia complementar que nisso que tá se falando, eu acho que vem muito a importância da gente envolver os maridos também, né? Porque claro! às vezes a gente
envolvimento de pegar todas as tarefas do bebê pra gente, ou ficar analisando tudo que eles estão fazendo, achar que tá tudo ruim, que tá tudo errado. Então, assim, é muito importante que a gente envolva eles pra gente também, um pouco, assim, né? Pra eles se acostumar Claro! também. E pra gente se Sim, vendo ali enquanto casal, né? Eu não sou só mãe, tá exato! nessa, é uma Porque, coisa em equipe mesmo. porque assim, ó, se pra gente é assustador, pra eles é terrivelmente assustador. Uhum. Porque eles não sabem acalentar um filho, eles não sabem nem segurar no colo. Gente, eu lembro, imagina um bebê aqui, o Arno segurava assim, ó, o Vicente. Eu falava, gente, que estranho, será que ele não percebe o jeito que eu seguro? Mas eu não falava nada, né? Eu pensava, deixa, ele vai aprender. Ele segurava assim, né? Nossa, segurava assim, daqui a pouco a cabeça do Vicente estava lá embaixo. Eu falava, nossa, que esquisito. Mas eu não falava nada. Uma outra coisa que eu percebo, assim, uma coisa que ele falava quando a gente era solteiro. Eu nunca vou limpar a fralda de bebê. Baby, nunca vou limpar a fralda de bebê. Eu falava, ai, pensava comigo, ai, gente, coitado, ai, que inocente, né? Ai, não sabe nada da vida. Falava, não, tudo bem, meu amor, tá. Daí a gente casou, ele continuava com esse discurso. Um dia eu falei, viu, quantos anos faz que tu tem essa cachorra? A gente tinha uma cachorra enorme, linda. Quantos anos faz que tem a Lily? Ah, 2, 3 anos, eu acho. Pois é, faz 2, 3 anos que você limpa o cocô da Lily, você não vai ser capaz de limpar a fralda do nosso filho? Ai, não sei o que, eu não vou limpar porque eu tenho nojo. Eu pensava, ai, coitado, inocente. Hoje a Isabel, assim, soltou um punzinho e falou, ai, deixa eu ver se ela fez cocô que eu vou lá trocar. Eu falo, ai, gente, tem coisas também que você não precisa entrar em embate, entendeu? Você deixa, sabe? Você, olha, paz e amor, você fala, ai, gente, tudo bem, coitado, não sabe nada da vida, né? Tudo bem, não vou entrar em briga. E essas são coisas também. Ai, por exemplo, meu marido hoje uma falou assim: ai, o meu namorado fala que só quer ter 2 filhos. Eu disse: ai, gente, sabe, bobeira, nem sabe o que tá falando, nem sabe o que é o peso de um filho, de 2 filhos, de 3 filhos. Deixa falar, não dê bola. Então, assim, tem coisas que você tem que, sabe, nem fazer, entrar num ouvido e sair no outro. E conversar muito, e chamar para perto, sabe? E sempre fazer isso, ressaltando, ver, homem, gente, de fato a gente tem que fazer um trabalho educacional com os homens, porque eles vêm de muitos clichês também, muitas coisas que eles ouviram, eles vêm não sei às vezes como é que é o modo como a família, observa como a família dele era conduzida, a figura da mãe, observa como é que a mãe era na ocasião. Eu vejo que o Arno muitas vezes fala coisas, ele não tá querendo falar pra mim, ele tá querendo falar pra mãe dele. Aí eu, sabe, sabe, nem faz de conta que nem é comigo. Aí num outro momento, quando surge uma oportunidade, a gente vai conversando e vai tirando essas impressões, essas cascas que eles trazem de casa também. Então, de fato, tem que haver muita conversa. E hoje eu percebo, Lari, que as pessoas têm dificuldade de falar, de expor, ou acontece sempre em meio a um turbilhão de emoções e aí as coisas ficam todas atravessadas, né? Então, ou a pessoa já vai ofendendo, chamando de folgado, de preguiçoso, de Sabe você não conversar. faz nada. Aí, ao invés de você trazer ele para perto de ti, para que ele vá junto com você nesse barco, você afasta ele. Né? Eu vivo isso aqui, eu não posso falar com o Arno trazendo os defeitos dele na frente. Tem que ser sempre trazendo. Ai, Araceli, mas isso é homem que precisa de bajulação. Tudo bem, eu vou bajular porque depois eu quero um resultado dessa conversa também. Então eu já começo falando, nossa, baby, você é tão organizado no trabalho, tão equilibrado na vida, tá acontecendo alguma coisa, né? Tanta coisa pra falar, mas aí eu vou envolvendo ele na conversa, quando de repente eu vejo que ele tá fazendo aquilo que eu preciso que ele faça. Entende? Então precisa ver não pode morrer entre vocês essa conversa. Por isso que se muitos casais sofrem muito quando vêm os filhos, é porque também já tinha umas disfunções antes dos filhos chegarem lá. Sim. Né? Depois a coisa só fica acentuada. Então aproveita quem não já tem... lá do namoro, né, Ara? Assim, o namoro, às vezes já mal namorado, já a coisa, né, vai embolando e chega num casamento que, na verdade, a gente não sabe se relacionar. A gente casou, sei lá, porque a gente é apaixonado, nem sabe direito com quem casou. Mas, uma enfim, coisa... casado, agora vamos resolver aí a coisa. Exato. Tem 2 fatores que eu vejo, assim, muito frequentemente. Que é o tempo de namoro
3, na verdade. O tempo de namoro, a relação que essa pessoa estabeleceu com a outra família e a idade que geralmente a mulher tem. Então, tô com 30 anos, tô aqui namorando já há 6 anos. Nossa, minha sogra pra mim é minha mãe, antes do casamento. Minha sogra pra mim é minha mãe, eu amo ela de paixão, tenho todo o envolvimento. Eu sou madrinha do menininho que nasceu, que é meu cunhado e não sei o quê. E também, se eu terminar o namoro agora, eu já tô com 30 anos, eu não vou mais conseguir ninguém. E aí, às vezes, entra num barco furado, e aí depois, minha filha, não adianta chorar. Eu sempre falo, tá namorando, pesa bem as coisas. É melhor terminar agora do que depois. Que depois o negócio, o buraco é bem mais embaixo, né? Com certeza. E isso que tu estás falando da conversa, da importância do diálogo, eu acho que é assim, com certeza, a principal dificuldade dos casais, né? Todos os problemas dos casais no Deus, por que eu não tô carregando esse celular? Amor, me ajuda, por favor. Não sei por que não tá carregando, tô com 10% já. Vou desligar esse aqui. Não sei por que não sei se não tá carregando. A assistência técnica aqui tá ajudando. Obrigada. Meu Deus, o que eu tava falando? Do diálogo, né? Então, assim, sempre no final, no fundo, é problema de diálogo, ali, de comunicação mesmo do casal. E a importância desse diálogo é, inclusive, para, assim, lembrar e aproximar esse casal como equipe, sabe? Como um time, assim, porque às vezes dá a impressão que são, sei lá, inimigos. Inimigos. Né? Mas o casal, gente, tem o mesmo objetivo naquela família, né? Tão pelas mesmas causas, tão pela mesma missão. Ao menos deveriam estar, né, Lari? Isso, eu só abri um parênteses. Isso é uma coisa que vocês precisam definir antes ainda. É uma coisa que precisa entrar na conversa no tempo de namoro. E depois, logo que casa, que você não tá grávida, se não engravidou logo, essas coisas têm que ser bem claras, assim. Bem, sabe, deixar bem... É claro que depois aquilo vai se modificando, você vai conversando de modo diferente, né? Você vai ajustando aquela ideia inicial. Mas a coisa precisa ficar bem esclarecida, assim, né? E isso precisa também ser relembrado. Esse diálogo precisa ser mantido com frequência. Não, é claro que, por isso que uma das ferramentas que eu mais gosto nesse desafio de você conseguir manter a chama acesa entre você e o teu marido são os temperamentos, Lari. Tá mais surrado também esse tema, mas eu falo, gente, descobrir sobre os temperamentos e estudar me ajudou muito a me relacionar com o Arno. Muito, muito, muito. E a nossa relação já era boa, de verdade, mas melhorou. E a gente também sabe o momento. A gente começa a se entender melhor e começa a se perceber melhor. E uma coisa que é claro, não conversar no fulgor das emoções, quando a chama do fogo tá lá em cima. Porque vai queimar a comida, não vai dar certo isso aí. Isso eu costumo esperar, também falo isso sempre aqui, assim, né? Eu costumo esperar baixar a poeira, né? Eu digo sempre... Exato, eu digo sempre para os pacientes que eu atendo, prefira engolir um sapo do que cuspir um dragão. Porque o sapo, tu engole e o sapo é pequeno, tu até, às vezes com o passar do tempo, tu consegue digerir ele. Agora o dragão, tu cuspiu, ele fica na casa e ele fica incendiando os cômodos, ele fica incendiando, ele mata a tua vida e ele acaba com tudo. Então, é preferível engolir sapos aí, às vezes engolir umas coisas, conversar no momento que você tá melhor, no momento que as coisas estão... que você achou um jeito, né? Aquele livro, As Linguagens do Amor, já é fantástico, né, Lari? Eu amo também. Então, se munir desses recursos, assim, para que isso venha a contribuir com a relação. Para que isso venha a facilitar. De irritação, né, de estar com os ânimos ali, eu gosto muito de pensar assim, eu posso falar alguma coisa que vai ajudar agora? Ou da minha boca só vai sair coisas que vão atrapalhar, né? Que vão fazer a gente brigar mais. Porque às vezes a gente não consegue, quando tá com raiva, falar alguma coisa construtiva, né? A gente já perdeu o controle, às vezes, de nós mesmos, assim. Mas às vezes é possível pensar pelo menos isso, sabe? Cara, eu vou conseguir falar alguma coisa no tom que o outro vai receber. A gente já, na hora já sabe que, cara, nada que eu vou falar vai sair num tom possível de ter um diálogo, possível do outro aceitar, assim. Então é preciso esperar.
né? E É. daí, claro, que falasse assim, que, claro, nem sempre os casais estão nessa mesma missão, estão assim com esse pensamento, né? E claro, até perguntaram ali, eu vi uma pergunta passando, quando o marido não é assim, quando meu marido é assado. Claro que aí vai entrar já, né, as coisas que a gente até falou, já do namoro, da escolha que a gente fez, de milhões de coisas. É claro que, Araceli, a gente está falando dessas coisas pensando mesmo que, né, que é o casamento de duas pessoas, né? Eu sempre falo isso, não adianta, não é? Uma pessoa não carrega um casamento sozinho nas costas. A gente tem que estar duas pessoas ali comprometidas, assim, né? Temos que estar buscando. A gente também não tem como fazer pelos nossos maridos, né? A gente pode tentar ajudá-los, sensibilizá-los a, a se voltar para a missão do casamento, para sua vocação, enfim, para todos esses objetivos, mas fazer pelo outro exatamente não, né? É uma decisão ali pessoal de cada um de nós de estar melhorando, de estar buscando melhorar tudo isso. E daí o diálogo, ele realmente vai entrar como a nossa grande ferramenta para aproximar o casal, para compartilhar mesmo o que está precisando, as suas necessidades, né? O que acha que o outro pode fazer para ajudar melhor a se aproximar, a melhorar a relação e a retomar esse casal como centro, assim, era disso, e é um pouco isso que eu queria trazer, sabe? Qual é o lugar desse casal? Porque na maternidade daí nem entra só necessariamente os primeiros meses. Porque até acho que assim que o casal que logo consegue já retomar ali um pouco, assim, entrar numa dinâmica ali, né? A coisa acaba sendo mais amena. Começa a ficar cada vez pior quando o casal não consegue mais sair daquela coisa do filho no centro, aí vem o próximo filho, aí vem o próximo filho, e de repente já não sabem realmente, assim, esqueceram mesmo mais o que é ser casal, né? E quando eu pensei nessa live, pensei nessa questão, assim, do lugar do casal, sabe? Me vem muito essa imagem mesmo, sabe? O casal como centro da casa, como centro da família, e os filhos estão em volta, né? O casal é os personagens principais daquela família, os filhos são os coadjuvantes, né? Não, os filhos não Exato. são o centro. E eu sei que é muito difícil para algumas pessoas visualizarem isso, porque vem aquela criança indefesa, que precisa de tantos cuidados. E como assim não é o centro? Mas uma coisa é o centro de necessidades básicas, de cuidados. Uma coisa é isso. Outra coisa é o centro emocional, é o centro da atenção, é o centro de quem manda. Porque a gente sabe que tá assim, as crianças mandam na família, né? Não é mais Exato. os casais que mandam e que determinam o que é melhor. É os filhos que mandam. Então, isso que é muito importante da gente retomar, da gente entender esse casal como centro. E assim, ó, os filhos vão sentir ciúmes, direto aqui, sim, eu e o Pedro estamos nos abraçando na frente da Catarina, que já é maiorzinha, né? Tem quase 5 anos. Ela fica com ciúmes e ela, né? Tem tudo isso, assim, e é sempre a nossa postura de falar, não, filha, papai e a mamãe estão, né? Estão se abraçando, que bom, tu querias que a gente estivesse aqui brigando, né? Que bom que a gente está demonstrando carinho, tem que ficar feliz com isso. E a gente vai percebendo o quanto é importante isso para eles. Por mais que às vezes eles não demonstrem na hora, né? Cada um vai demonstrar do seu jeitinho, assim, né? Com ciúmes ou não. Mas aquela frase lá, né? Que os teus filhos vejam que vocês se amam, né? Os filhos se sentem amados, mesmo que de uma forma que não pareça, mas eles se sentem amados no amor dos pais. Eles se Mas sentem seguros, eles precisam dessa segurança de ver que a base deles é sólida, é firme, né? é porque é essa harmonia entre o casal que vai ressoar. A harmonia é bem coisa de música mesmo. A harmonia é aquilo que compõe, é a estrutura que compõe uma sinfônica, uma orquestra, enfim. E essa harmonia, ela ressoa. Porque se ao contrário também, se a gente está de mal com o marido, a gente fica irritada, a gente fica impaciente, a coisa não anda, a gente desconta nas crianças, fica um clima pesado, uma coisa ruim mesmo, fica nublado as coisas. Agora, ao contrário, da mesma forma eles se sentem amados, eles se sentem seguros aqui, hoje mesmo, o Arno veio para o almoço, depois do almoço a gente sentou aqui, aí o Vicente falou, um do lado do outro, eu fiquei ali, falei não sei o que e tal, o Vicente, ai pai, vamos brincar não sei o que, o Arno falou, não, agora eu tô aqui com a mamãe, pai, mas não sei o que, eu falei, Vicente, senta aqui do nosso lado, fica bem quietinho, só escutando a nossa conversa.
Entendeu? É o nosso momento. Ele é muito. Daqui a pouco. Ainda esses dias o Vicente falou: mãe, você vai chorar quando eu sair de casa? Eu tava pronta para falar: ai, filho. O Arno, não, imagina, a gente vai ficar bem feliz quando você sair de casa. Entende? E isso é uma coisa que eu pensei. Depois eu fiquei pensando, e é uma questão que Legal. eu já peguei pensando várias vezes: quem é você mesmo quando as crianças não estiverem mais com a gente? Né? Quais vão ser os assuntos que vão permear a nossa relação? Então, hoje a gente já consegue, assim, falar um pouquinho das crianças, depois já falar de outras coisas, já trazer outros assuntos na nossa conversa, para que, de fato, a gente consiga manter essa proximidade. Isso é uma das coisas que eu queria falar para os casais que agora já têm filhos, que estão vivendo essa experiência, é assim, procurar ver se é o marido, se é a mulher, quem tem assim alguns hábitos que são importantes manter. Por exemplo, gosta de ouvir uma música, vamos ouvir junto, vamos ouvir um show dessa banda, desse negócio que você gosta, mesmo que uma das partes não goste, gente. Uhum. Faça isso por amor, ofereça em sacrifício. Então, eu tenho uma amiga que não bebia. Falava para ela: amiga, oferece em sacrifício e toma uma taça de vinho pro teu marido. Tu vai ver como a tua relação vai ficar diferente. Então, assim, que uma coisa que a gente faz aqui, a gente tá lendo a Divina Comédia juntos. Falei para ele: porque a gente fazia isso na época logo que a gente casou, a gente leu toda a obra de Shakespeare juntos. E esses dias eu falei: vamos retomar isso, porque é tão gostoso. Desse hábito vão surgindo outras coisas, a gente vai ampliando, né, Isso. esse momento, a gente não fica só Cultivar interesses pessoais também, né? Porque senão acontece isso isso, que a Fabiana tá falando, ela só consegue falar das crianças. Por isso a gente exato. precisa ter outros hábitos também, né? Ou senão o marido chega em casa, o que ele quer? Ele tá tão cansado de ouvir só das crianças que ele vai pra frente da televisão, ou dele vai ver pornografia, ou dele vai ficar só no celular. Então, trazer ele para perto nesse sentido é se envolver com as coisas dele também. E assim você vai descobrindo os gostos dele, ainda mais se é um marido que não fala, que é mais, né, que tem uma personalidade mais introspectiva, que tem dificuldade de expressar. Mas você vai trazendo ele desse jeito. Você vai se envolvendo no mundo dele e vai trazendo ele para cá, sabe? Uhum. Fazendo esse movimento circular que precisa acontecer. Porque a sistêmica é isso, é cíclico. São coisas que precisam girar. Esse é o movimento da roda mesmo, né? Uhum. Ora, e quando a gente está falando, então, de deixar esse casal ser o centro da casa e da família, a gente está falando dessas pequenas coisas que a gente faz o tempo todo, né? De cultivar esses hábitos, esses momentos juntos. Alguém falou ali, cultivar um tempo de qualidade com o marido, com certeza, né? Coisas que eu percebo aqui na nossa casa, assim, aqui na nossa realidade, que são situações que trazem para os nossos filhos, para mais velha, né? Que o pequeno tem um aninho, fez um aninho ontem, então ainda não Eu entende. vi, eu vi. Mas para Catarina, assim, por exemplo, às vezes a gente está na mesa, todo mundo, assim, ela quer ser o centro das atenções sempre, né? Ela ainda está aprendendo a dividir com o irmãozinho pequeno e etc. Ela quer sempre falar, ela quer sempre atenção para ela. Então, às vezes eu e o Pedro estamos conversando de alguma coisa e ela interrompe. Na maioria das vezes ela interrompe Igual alguém e fala, aqui. Uhum. então, assim, a postura de, por exemplo, a gente virar para ela e falar: calma, filha, agora eu tô conversando com o papai. Você tem que esperar, a gente tá conversando. Atitudes pequenas como essa, assim, vão mostrando para ele de que, calma lá, eu não sou o centro do mundo. E isso é muito importante para o desenvolvimento das crianças também, para elas É, saírem desse egocentrismo de não gira tudo em torno de mim, né? E ver como os pais se respeitam e entendem que são prioridade também. exato. E o momento do casal também. Então, por exemplo, a gente coloca, né, os pequenos para dormir. Às vezes a gente janta com eles, mas na maioria das vezes a gente deixa para jantar depois. Igual a E ela gente fica aqui. deitadinha no quarto para dormir sozinha e ela tem a curiosidade maior do mundo, assim, sabe? De saber o que acontece depois. De vez em quando ela vem na sala espiar. E às vezes ela vem na sala e a gente tá jantando, tipo, conversando, jantando, às vezes um jantarzinho romântico dela, às vezes ela vem assim: ai, o que tá acontecendo? A gente, o jantar romântico da mamãe e do papai, é o nosso momento. A gente fica tentando explicar para ela assim que é o nosso momento, sabe aquilo. E daí, Uhum. por mais que ela, né, ela tem vontade de ficar e etc., ela sabe que as crianças dormem cedo porque o papai e a mamãe precisam ficar sozinhos de noite, que é o nosso momento juntos também. Então, Exato. isso também, eu acho que são coisas assim que vão sinalizando isso para a criança, né, E Ara? até porque, sem dúvida, por isso que para mim rotina é o dínamo, assim, é a água que faz o motor girar aqui em casa. Então, esses dias até falei pro Arno,
nossa, baby, agora a gente com 3 crianças pequenas, eu durmo melhor do que quando nós tínhamos só o Vicente. Ele falou, pois é, que as coisas vão se adaptando à rotina e tudo mais. De fato, a rotina é o nosso grande aliado nessa manutenção que o casal precisa ter e nesse local que o casal precisa estar, que é o centro. Porque se tem rotina, tem horário. Se tem horário, tem que cumprir, tem uma ordem a seguir. Isso facilita o nosso raciocínio. Eu não preciso ficar pensando, ai meu Deus, e agora? O que eu faço? O que eu tenho que fazer? Será que é sono que ele está chorando? Será que é fome? Será... você fica toda confusa e essa confusão você depois lança pro teu marido. Então a rotina te ajuda nisso também. É essa bússola que te dá o norte na educação das crianças. Como fazer o marido entender isso? Chama ele para perto, escreve. Gente, eu falo tanto disso, meu Deus. Larguem o celular um pouco, peguem um papel, uma caneta e escrevam o que vocês querem conversar com o marido. Escrevam o que vocês querem fazer com que ele entenda. Sabe, coloca no papel, diz, meu amor, olha só, eu tenho aqui um esquema, um negócio, você usa uma linguagem que ele entende, algo que ele goste, se é na televisão, faça PowerPoint, não sei, chama ele e mostra. Imagina. Fala, meu amor, ó, o Arno aqui, ele é virginiano, ele é fleumático, ele é sistemático, então quer ver ele feliz é você trazer uma tabela para ele. Fazer um mapa mental. Nossa Senhora, eu ganho o coração dele para toda a vida. Mas isso me ajuda também, porque eu sou sanguínea, aérea, eu acho que eu entendo tudo, que está tudo na minha cabeça, mas na verdade está tudo fora da minha cabeça. Então, o mapa mental me ajuda. Então, eu vou lá, coloco o nome do Vicente, coloco, bom, o sono, quanto tempo uma criança precisa dormir na idade do meu filho, como é que eu vou fazer, eu vou precisar de ajuda? Ele é uma criança que dorme com facilidade? Não, ele tem dificuldade, vou pedir ajuda, meu amor, como é que a gente pode fazer essa questão do sono? Você entende alguma coisa? Porque eu não entendo, sabe? Vão trocando essas figurinhas. Você conhece alguém que tinha isso? Para quem está chegando aí de paraquedas, né? Essa live tá inaugurando aí uma série de lives em homenagem ao Dia das Mães. A gente vai fazer vou fazer mais 4 lives essa semana, 3 lives essa semana com outros convidados e mais na semana que vem também. E semana que vem tem uma live só sobre rotina com a Bruninha do Mamãe com Invocação. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa para esse assunto, né? E o título é justamente o que tu falou, rotina, aliada ou inimiga, né? Então, assim, como usar a rotina a nosso favor. Ari, eu quero falar um negócio que, assim, tô me coçando, tu falou um tempinho atrás, mas eu acho que é muito sensacional pra gente pensar, assim, que é lá no futuro, né? A gente pensa agora a nossa realidade com os nossos filhos pequenos e eles parecem realmente, né, nossa razão de viver, tomar todo o nosso tempo. Tomar tudo. E assim, isso de imaginar como vai ser quando os filhos saírem é um exercício essencial pra gente, sabe? Então, assim, lá na frente, né, os filhos vão sair. Em algum momento vão sair, vai ficar só tu e teu marido, né? Se tudo der certo, esse é o nosso objetivo, esse é o fim da nossa vida, estar no final só nós e nossos maridos. E quando chegar lá, o que vai acontecer, né? Porque eu posso olhar pro meu marido e me perguntar assim, quem é você? Sabe? Isso me toca, assim, profundamente. Imaginar a tristeza que é ter vivido uma vida assim. Que eu posso olhar pro meu marido, e isso acontece, gente. Muito, inclusive. Muito? Meu Deus! Quem é você? Eu não te reconheço mais. Eu não sei mais quem a gente é, né? O que tá acontecendo? Ou eu posso falar, enfim, sós. Né? A gente vai voltar agora a namorar de novo, vai relembrar, parece aquela fase de recém-casados, agora é diferente, tudo diferente, mas imagino que deve ser uma fase muito gostosa também. E o que vai determinar como a gente vai lidar com essa fase lá na frente é o que a gente construiu até lá. Né? Então a gente cultivou esse casamento, a gente cultivou o nosso ser casal, a gente está investindo nesse casamento, ou a gente deixou de lado, a gente só está cuidando de ser mãe e de ser pai. Né? Quando esses filhos saírem, vai voltar, vai cair essa ficha que já tinha que ter caído agora, de que é o casal que é o centro, né? Daí lá na frente vão entender uma coisa que era obrigatório de entender mesmo, assim. Não, é o casal que é o centro, os filhos foram, estão lá nos seus centros agora, com os seus casamentos, e nós estamos aqui. Né? Então, é muito importante a gente ter isso em mente, olhando mesmo lá para frente e pensando o que a gente quer cultivar. Né? Pensando que a gente tem que estar todo momento mesmo, todos os dias conhecendo mais um pouquinho quem é essa pessoa que está vivendo a vida comigo, né? Como uma equipe aí, construindo tudo isso junto, unidos, cultivando o nosso amor,
com seus altos e baixos, com as suas crises que vão ter. Não é fácil mesmo, o casamento é isso, Não, não é mar de rosas, né? De jeito não. nenhum não é mar de rosas. Mas é vivendo isso unidos, né? Vivendo isso juntos, assim, sem esquecer que são realmente um casal. Um casal. Exatamente. E uma coisa assim que eu vejo que é extremamente importante é nesse diálogo que precisa existir, é você começar a perceber o que são coisas que você trouxe de casa, o que são coisas que o teu marido trouxe de casa, impressões que você tem do mundo, impressões que ele tem do mundo, e ir assim, ó, limpando isso, e peneirando isso, e o casal encontrar em meio a isso é, a missão que cada família tem. Porque isso é uma coisa que está tão esquecida, eu falo pro Arno, às vezes quando, sei lá, se irrita com uma criança, ou eu tô irritada, ou eu tô de algum modo por causa da gravidez, cansada e tal, a gente sempre fala um pro outro, a gente tem que lembrar que a gente tem uma missão nesse mundo. E cada casal, a gente talvez nem sabe direito qual é a nossa missão. Uhum. Mas a gente tem algo hoje para entregar que Deus nos confia. Então a gente tem essas almas que precisam ser educadas, lapidadas e que precisam, enfim, ser entregues aí para o mundo e lembrar ele, mas e como é que é quando o marido não entende esse papel? Tem que começar às vezes lá de baixo mesmo. Sabe, tem homem que mesmo veio de uma família toda conturbada, veio de uma família que os pais se separaram, veio sabe, então, de fato, você vai ter eu converso isso muito com a Sâmia. A gente fala, de fato, às vezes o nosso marido é o nosso quarto filho, é o nosso terceiro filho, é o nosso quinto filho. Não no sentido fisiológico, no sentido de que ele precisa que eu vá lá trocar a fralda dele. Não, não é isso. É no sentido de que eu preciso ajudá-lo a perceber coisas que ele não consegue perceber porque ele está longe da rotina que envolve as crianças e que compõe a nossa família. Então eu preciso mesmo às vezes, sabe, cortar as arestas, e podando, e lapidando, e ajustando para que a gente consiga ter uma conversa entendível. Eu estou falando, você está me entendendo, e para que os dois olhem pro mesmo ângulo. Ó, marido dá um trabalhão, dá mesmo. Dá um trabalho mesmo. Mas, em contrapartida, eles também nos auxiliam em tantas outras coisas. Então, e vai ver, às vezes vai ouvir eles. Eu sempre tenho um exemplo forte na minha casa, assim. A minha mãe sempre reclamava do meu pai. Quando eu comecei a ficar mais velha, e eu ficava refletindo, às vezes, sobre determinadas situações, um dia eu pensei, gente, peraí, eu nunca ouvi o meu pai reclamar da minha mãe. Será que o problema está só no meu pai? E aí um dia eu chamei minha mãe para conversa e falei, mãe, eu não quero mais que a senhora fale mal do pai, do seu marido, porque o seu marido é o meu pai. Então vocês têm que começar a se acertar. Eu não tenho nada a ver com as picuinhas de vocês. Vocês comecem a se acertar aí porque eu amo vocês igualmente e eu não quero nem saber. Então é assim, parar de projetar nas crianças também, parar de tirar você e o teu marido do centro e colocar pessoas que não têm nada a ver com a história. Né? Buscar nos filhos também, eu já ouvi várias mulheres me falar, é que eu acabei trazendo a criança para a cama, ele foi gostando, daí não sei o quê, daí eu falo, ai meu Deus do céu, você está buscando carinho e amor de marido, pelo amor de Deus, coloca essa criança para dormir no outro quarto e se aproxima você do teu marido, para de usar a criança de bengala. Muitos, fica amamentando 2 anos e pouco, não sei o quê, porque uma desculpa para não ter relação com o marido. Peraí, isso está disfuncional, meu Deus do céu. Vai dar problema, mais para frente vai estourar a bomba. Então, tenta resolver agora, né? Escreve, fala, põe em tópicos as coisas que você quer falar, porque na hora às vezes a gente esquece, a gente fica muito nervosa, não consegue. Eu sempre vou com um papelzinho, parece que eu tô indo pro confessionário levar meus pecados, falo para ele, bom, anotei isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu assusto quando eu faço isso, ele fica apavorado quando eu chego com uma listinha, ele fica assim, meu Deus, o que tu quer falar? Mas eu também acho importante, né? Porque senão acaba... estratégias, né, Ara? Exato, e se eu levo mapa mental, então eu já ganhei 80% da discussão, da conversa, Claro. eu já ganhei.
E eu acho que a gente está falando, assim, né, de toda essa questão do casal ser o centro, é claro que talvez para alguns casamentos isso já seja muito claro e acabe sendo um pouco mais fácil que isso aconteça. Para outros vão encontrar mais dificuldades, vai ser mais desafiador. Mas o que a gente está dizendo aqui é que é um esforço isso diário, né? Não é uma coisa que plim, vai acontecer assim no passo de mágica, ou que vai ter uma conversa e deu, vai cair a ficha dele. Não é isso. É com pequenas coisas, é com conversa também, mas é também com atitudes, né? É com várias situações ali. Outra coisa importante que a gente não falou é a questão também da gente não tirar a autoridade um do outro, né? Não começar a discutir na frente dos filhos alguma coisa que a gente não concordou, não. O casal tem que estar unido sempre, sabe? É conversa depois o que não concordou. Ali segura firme. Meu Deus, quantas vezes eu vi o Pedro... Não, vou te entregar. Quantas vezes eu vi o Pedro fazendo alguma conduta assim que eu tava apavorada, querendo morrer, sabe? Já cheguei, tipo, a me segurar, já cheguei a chorar, assim, de tanto de me segurar que eu queria interromper na hora, mas não dá. É depois a gente conversa. Nessas horas a gente tem que lembrar o outro, ele é o pai. Exato. Ela é a mãe. Sabe o que faz, sabe? Depois a gente conversa pra próxima, mas agora não é Exatamente. hora. Todas essas situações a gente tá mostrando pros nossos filhos que nós somos o casal, que nós somos uma rocha, que nós somos firmes ali. E o respeito que... Tá, e o respeito que você tem com o outro, né? Isso é bem importante. Não discute. Ah, hoje ainda uma me escreveu, Araceli, a gente discorda muito na educação das crianças. Gente, senta, coloca aqui. Quais são as prioridades para você? Essas são as minhas. Vamos juntar, vamos ver o que é parecido, o que não é. Vamos ver, entendeu? Gente, conversa, põe no papel, sabe? Faz isso, chama para... Ou acha um meio, mas não tira a autoridade um do outro, porque isso é um veneno para a relação. Isso vai aparecer depois na relação sexual, isso vai aparecer depois quando, em qualquer outra circunstância, é um fantasma que assombra. Não faça isso. Conversa depois, meu amor. Eu não gostei daquilo que tu fez. Meu amor, pega leve com a criança, meu amor, não faz isso, sabe? Ó, acha meios. Exatamente, exatamente. É um esforço diário mesmo, é uma coisa que não é que a gente tem que estar sempre cultivando também. É uma coisa que tem que ser, sempre se a gente esquecer, se a gente deixar de... Quando a gente vê, os filhos já tomaram conta mesmo de tudo e a gente esquece de nós, né? E saber, Lari, que a gente vai enfrentar situações de humilhação, a gente vai ser humilhada, a gente vai ser deixada de lado, a gente vai passar por tudo isso. Mas com amor, com docilidade, com uma malemolência, a gente consegue contornar a coisa e ainda, no fim das contas, receber um beijo e um abraço. Querida, brigadão, tá? Brigadão pela presença aqui. Eu que agradeço. Gente, aproveitem. Ó, só live imperdível nos próximos dias, tá? Todos os dias dessa semana vamos ter lives, uma melhor que a outra. Amanhã a gente vai falar sobre educação na fé. E todos os outros dias também assuntos ótimos. Depois, quem não viu ainda lá no meu Instagram, vão lá olhar a programação. E eu vou deixar salva também essa live. Vou tentar, né? Se o Instagram não boicotar. 5 segundos. Vou deixar salva, então divulguem para quem vocês quiserem.